Foi no voo das 2h30 da manhã, saindo de São Paulo para Lisboa. O avião estava cheio, lotado mesmo. Aquela zona toda de embarque já tinha sido um estresse por causa de overbooking, gente trocando de lugar, criança chorando, mala voltando do porão. Eu só queria sentar, colocar meu fone e esquecer do mundo, só que não rolou. A poltrona era daquelas do meio, no bloco central. Eu fiquei no corredor e do meu lado tinha uma senhora de cabelo bem branco e entre a gente, um cara. Ele chegou depois que a gente já estava sentado. Grande, corpo largo, rosto quadrado, devia ter mais de 1,90 m. Não falou nada, só assentiu com a cabeça, sentou devagar e encaixou os braços dele ali no apoio como se fosse o dono das duas poltronas. Só que eu nem me incomodei, para ser sincero, eu estava morto de sono. A senhora do outro lado até tentou puxar papo, mas parou quando viu que o cara no meio não estava com cara de conversa. As luzes apagaram. O avião já tinha estabilizado. De vez em quando, passava uma comissária oferecendo água. Tudo dentro do normal. Até a metade do voo, mais ou menos, estava tudo tranquilo. Eu cochilava e acordava toda hora. Acordei uma vez e vi que o homem do meio estava com os olhos abertos, olhando reto para a tela de entretenimento, mas a tela nem estava ligada. Olhei por reflexo e voltei a fechar os olhos. Acho que foi depois disso que começou a ficar estranho. Sabe quando você sente que alguém do seu lado está mexendo muito, tipo agoniado? Ele começou com um tremor leve no joelho que fazia a poltrona vibrar. Eu percebi, mas achei que ele só estava desconfortável. A senhora do outro lado já estava de olhos fechados, com uma manta no colo. Uns minutos depois, ele começou a balbuciar, bem baixinho. Era tipo um sussurro sem sentido. Não dava para entender. Palavras picadas. Repetia algo como "tá olhando" ou "eles sabem". No começo achei que ele estava dormindo. Tem gente que fala dormindo, né? Mas aí ele começou a se inclinar para frente, encostou o peito na mesinha e ficou ali, parado, meio curvado. Foi aí que a comissária passou pelo corredor. Ela viu e parou. Cutucou o ombro dele devagar, perguntando se ele estava bem. Ele não respondeu, só levantou os olhos secos, bem arregalados, e disse com uma voz baixa que não ia levantar dali porque tinha alguém vigiando ele. Nessa hora, eu gelei, porque foi muito sério. Não parecia piada nem surto, parecia medo puro. A comissária chamou outra colega. Vieram mais duas. Uma delas pediu para ele voltar a se sentar direito. Ele ficou olhando para os lados e começou a repetir que não podia. Não posso sair, não posso, não posso, como se fosse uma criança assustada. Eu me afastei um pouco. Ele suava muito, a camisa já estava colada nas costas. As mãos tremiam e ele coçava o braço com força, como se tivesse com um bicho andando na pele. Quando uma das comissárias tentou encostar nele para ajudar a levantar, ele gritou. Não foi um grito alto, foi tipo um rosnado de desespero. E aí ele perdeu o controle. Jogou o corpo para trás, deu uma pancada forte no encosto do assento e começou a arranhar o próprio rosto. Unhas compridas, sangue escorrendo. Eu e a senhora do lado nos afastamos imediatamente. Gente das fileiras da frente virou para trás. Um bebê começou a chorar alto. Teve gente que levantou achando que era algum ataque. E o homem começou a chutar a parte de baixo da poltrona da frente, como se estivesse preso, desesperado. Ele gritava que aquilo não era real, que era tudo armadilha, que alguém ali tinha morrido e não sabia. Repetia isso sem parar, cuspindo palavras, batendo a cabeça devagar contra a lateral da parede, olhando para tudo como se tivesse certeza de que alguém ia pegar ele ali. A senhora do lado entrou em choque. Uma outra passageira mais para trás começou a gritar. Um cara do outro lado tentou ajudar, mas a comissária mandou ele recuar. Começou a se formar um clima de histeria. E eu só fiquei ali, imóvel. O cara do meu lado estava surtando num grau que eu nunca tinha visto na vida. E ninguém conseguia conter. O barulho que ele fazia começou a chamar a atenção do avião inteiro.
O pessoal da frente se levantava para olhar, outros tentavam filmar com o celular e as comissárias pediam calma, mas ninguém conseguia ficar calmo vendo aquilo. O homem estava fora de si. Ele rasgou a própria camisa com as mãos, respirando alto, rápido, como se estivesse engolindo ar quente. Dava para ver o pescoço pulsando. Um dos passageiros tentou segurar ele pelos ombros, mas o cara empurrou com força, acertando o braço na mesinha. O som foi seco como um estalo. A comissária pediu para alguém chamar o chefe de cabine. Em poucos segundos, vieram 2 homens que pareciam já saber o que fazer. Trouxeram cintos e cobertores. Um deles tentava falar com calma, dizendo que o voo estava seguro, que ninguém estava vigiando ele, que era só uma sensação. Mas ele gritava que eles estavam do lado de fora da fuselagem, que dava para ouvir, que a gente não estava mais onde achava que estava. Ninguém mais respirava direito. A senhora do meu lado tremia. Eu mesmo não sabia onde pôr as mãos. Todo mundo tentando se afastar, mas não tinha para onde ir. A sensação era de estar preso dentro de um elevador pequeno com alguém enlouquecendo. Quando o comandante pediu pelo sistema para todo mundo se manter sentado, já era tarde. Um grupo de passageiros ajudou a segurar o homem enquanto os comissários amarravam os cintos nos braços e nas pernas dele, prendendo o corpo no assento. Ele gritava tanto que parecia que o som vinha de dentro da garganta rasgada. Repetia que o ar não era o mesmo, que estavam trocando o oxigênio. Depois de um tempo, o grito virou gemido. A cabeça dele pendeu para o lado. Uma comissária pôs a mão no pescoço dele e olhou para outro tripulante. Não falou nada, mas o olhar entregou. O comandante anunciou que o voo ia ser desviado para Recife. Estava a umas 2 horas da decolagem ainda, e o clima dentro do avião era um misto de silêncio e soluço. Teve gente que começou a rezar, teve gente que vomitou. Enquanto o avião fazia o retorno, o homem ainda estava ali, amarrado, respirando curto, os olhos revirando. Uma das comissárias ficou o tempo todo segurando a cabeça dele para não bater no encosto. Eu lembro de olhar para o chão e ver umas gotas vermelhas no carpete. Quando a gente pousou, entrou equipe médica, policial, todo mundo. Pediram para ninguém filmar. O homem foi retirado com máscara de oxigênio, mas o rosto já estava pálido demais. Depois disso, a gente ficou no avião quase 1 hora sem poder sair. Tinha um cheiro estranho, uma mistura de suor e produto de limpeza. A senhora do meu lado chorava baixinho e eu não conseguia falar nada. Só lembro de olhar para aquela poltrona do meio, ainda suja, com o cinto cortado, e pensar que ele nunca chegou a levantar dali por vontade própria. E por mais que tentem explicar o que aconteceu, crise, pânico, surto, o que for, ninguém que estava naquele voo conseguiu dormir direito de novo. Eu estava na janela, penúltima fileira da econômica. Voo direto de Lisboa para São Paulo. No comecinho da noite, depois da decolagem, tudo estava tranquilo. Luz baixa, ar-condicionado forte, o piloto ainda estava fazendo uns avisos. Eu já tinha soltado o cinto porque queria dormir logo. Umas 2 horas depois, veio o serviço de bordo. Os comissários vieram com o carrinho e começaram a entregar as bandejas. Tinha 2 opções, carne ou massa. Mas o cara que estava do meu lado, acho que se chamava Bruno, se não me engano, vi no cartão de embarque dele, pediu a vegetariana. A comissária até disse que aquela era especial, tinha sido reservada, mas ele falou que era a dele sim, que tinha solicitado antes. Ele estava de fone, tirou só um lado para responder e continuou assistindo alguma coisa no celular. Achei que fosse um cara normal, meio quietão, mas educado. Estava sozinho também, parecia já ter experiência com voos longos. Enquanto a maioria esperava o carrinho passar de novo com bebida, ele já tinha comido metade da bandeja. Arroz com legumes, uma salada com tofu e um suco de maçã que veio lacrado. Tudo certo até aí.
Eu lembro que uns 5 minutos depois, ele começou a coçar o pescoço. Tipo coçar mesmo, forte. Tirou o cinto, se inclinou para frente, passou a mão no rosto várias vezes. Aí ele começou a suar. Primeiro pensei que era calor ou alguma ansiedade, sei lá. Mas depois ele fechou os olhos e encostou a cabeça na poltrona da frente com um gemido estranho. Foi aí que ele começou a vomitar. Muito. Do nada. Um jato mesmo. O vômito escorreu pela bandeja, pelo braço dele, caiu no chão. A mulher da frente gritou. O comissário que estava ali perto largou o carrinho e correu. Um outro passageiro pulou da poltrona achando que era turbulência, mas não era. O avião estava liso. Era ele. Só ele. A comissária chegou com um saco, tentou entregar, mas ele já estava curvado, tremendo. Foi uma coisa muito rápida. Ele não respondia mais, só balançava a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse tentando sair do próprio corpo. A respiração ficou pesada, tipo engasgado, as mãos começaram a tremer e o braço bateu com força na minha perna. Eu levantei na hora, fui para o corredor. Um dos comissários pediu ajuda no alto-falante. 2 pessoas se apresentaram como enfermeiras. Uma era brasileira. Estava umas 2 fileiras atrás. A outra era estrangeira, meio nervosa, mas tentou ajudar. Os comissários abriram a parte de trás do avião e começaram a trazer coisas. Aparelho de pressão, luvas, panos. Ninguém entendia nada. Ele estava com as pupilas dilatadas, sangrando pelo nariz. Foi uma cena horrível. O vômito já tinha um cheiro forte, como se fosse alguma coisa química. Muita gente começou a tapar o rosto, a jogar as próprias bandejas no corredor. Um cara mais para frente ficou em pé e gritou que era contaminação. Teve gente que começou a chorar. Uma criança perguntava o tempo todo se ia morrer. A cabine virou um caos, mas sem gritaria. Era um caos de tensão, tipo um pânico travado. Ninguém mais queria tocar em nada. A comissária tentou acalmar todo mundo, dizendo que o piloto estava ciente que o protocolo de emergência médica estava sendo seguido. Só que a cara deles mostrava que era algo que eles não estavam preparados para lidar. Ninguém estava. O cara ficou desacordado por uns minutos. Depois começou a se debater de novo. Uma das enfermeiras tentou falar com ele, perguntar se ele tinha alguma alergia. Nada. Nem documento, nem pulseira médica. Nada. A bandeja dele ainda estava ali, caída, com a comida misturada com o vômito, o potinho da salada ainda fechado, o suco pela metade. Foi a única bandeja diferente do avião todo. A comissária percebeu e saiu recolhendo tudo, silenciosa. As outras bandejas, eles recolheram logo depois também. Não falaram nada. Só vieram com sacos pretos e pediram para devolver. Ninguém mais comeu. Nem os snacks que vieram depois, nem água. Todo mundo só olhava para os lados, como se a qualquer momento fosse acontecer com mais alguém. Com você. Não demorou muito para a comandante falar no sistema de som. Ela usou um tom calmo, mas todo mundo entendeu que era grave. Disse que o voo ia ser redirecionado, que a tripulação estava prestando assistência médica a um passageiro e que pediam calma e colaboração de todos. Ninguém reclamou. Nem murmurou. Só ficou todo mundo se olhando, tentando entender o que estava acontecendo. O cara ainda estava vivo, mas não conseguia responder. Estava com o rosto inchado, os lábios escuros, parecia que não estava mais ali. A enfermeira brasileira disse que achava que era alguma reação grave, tipo anafilaxia ou envenenamento, mas que não dava para saber direito. Eles estavam tentando manter ele respirando. Eu vi quando puxaram um daqueles tanques de oxigênio portátil e uma máscara. A máscara caiu no chão e ninguém quis pegar de volta sem luva. Demorou para resolverem isso. Quando anunciaram que iam pousar em Recife, ainda faltava mais de 6 horas para chegar em São Paulo. O avião começou a descer devagar. Luzes apagadas, todo mundo sentado, cinto apertado. Teve uma turbulência leve, só o suficiente para aumentar a tensão. Todo mundo olhava para frente, para trás, ninguém mais confiava em nada. Tinha gente com a bandeja ainda no colo, com o plástico fechado, sem coragem de comer.
Eu estava com uma garrafinha de água que trouxe do aeroporto e mesmo assim fiquei com receio de beber. O ar parecia pesado, mas era psicológico. Dava uma impressão de que estava todo mundo sujo, contaminado por dentro, como se o medo tivesse passado de um para o outro igual gripe. A comissária, que estava mais calma, começou a passar recolhendo os talheres de plástico. Não explicaram o motivo, só pediram. Alguns passageiros hesitaram, mas entregaram. Depois passou um outro com um papel, anotando os nomes de quem tinha aceitado o prato vegetariano. Só que ninguém tinha comido, só o cara. Ninguém mais tinha pedido aquilo. Um senhor mais velho, do outro lado do corredor, começou a tremer também, mas era nervoso. Ele disse que não queria morrer daquele jeito, que devia ser terrorismo, que era ataque planejado. Começou a falar alto e pediram para ele se acalmar. Um rapaz foi lá, ajudou ele a respirar fundo. O clima estava como se o avião inteiro fosse virar um hospital voador. A mulher que estava na frente do cara vomitou também, mas por nervoso. Uma moça chorava baixinho, apertando a mão de alguém. Teve um momento em que deu para ouvir o barulho do plástico sendo estourado nas poltronas, gente tirando o cobertor de pânico. O avião pousou e ficou um tempo parado na pista. Ambulância subiu. Gente com roupa branca entrou com pressa. Uma médica foi direto no homem desacordado. Os comissários estavam com o rosto tenso, mas em silêncio o tempo todo. Um deles saiu junto com a equipe médica, carregando um saco com os restos da comida, a bandeja do cara, ainda com um pedaço do arroz. A gente ficou no avião por quase 1 hora depois que ele saiu. Ninguém explicava nada. Só disseram que iam precisar recolher os itens servidos e desinfetar parte da aeronave. Teve inspeção da polícia, gente tirando foto da parte do chão que ele vomitou. Uma mulher atrás de mim começou a passar mal também, mas era pânico puro. Deram água e cobertor para ela, mas ela tremia tanto que parecia que estava com febre. Não estava. A sensação que ficou é difícil de explicar. Era como se ninguém quisesse mais olhar para ninguém. Um medo estranho. Não era medo de morrer, era medo de ser o próximo, de não saber de onde veio. Aquela sensação de que alguma coisa invisível podia estar dentro de você e ainda não ter feito efeito. Depois que liberaram a gente para continuar o voo, teve gente que quis descer. 3 passageiros saíram e não quiseram embarcar de novo. Um casal com uma criança e uma moça sozinha. Falaram que iam pegar outro voo. O resto foi, mas o voo seguiu num silêncio que eu nunca vi na vida. Teve refeição de novo, mas ninguém tocou. Nem as barrinhas, nem suco, nada. Ficou todo mundo sentado, calado. Alguns dormiram com dificuldade. Outros só encaravam o escuro da janela. Quando o avião pousou em São Paulo, ninguém aplaudiu. Ninguém levantou rápido. Cada um saiu na sua, como se não tivesse acontecido nada. Eu ainda vi, na esteira da bagagem, 2 malas rodando sozinhas por quase 15 minutos. Ninguém pegava. E ninguém teve coragem de encostar. Até hoje não sei o que aconteceu com aquele homem. Se sobreviveu, se foi intoxicação, alergia, sabotagem. Ninguém da companhia aérea entrou em contato, nem para explicar, nem para pedir silêncio. Mas eu sei que foi real, porque desde aquele dia eu nunca mais aceitei comida de bordo. E evito até olhar para quem está comendo. Tava tudo certo naquele voo. Tudo certo demais. Eu entrei por último, porque esperei todo mundo embarcar primeiro. Meu assento era na fileira 30 no corredor e nem era janela nem nada. Mas não ligo. Era um voo de pouco mais de 3 horas vindo de Fortaleza para São Paulo. Já fiz várias vezes esse trecho. Só que dessa vez teve um negócio que até agora eu fico tentando entender se aconteceu mesmo ou se eu pirei. O avião decolou no horário, a equipe de bordo estava simpática, todo mundo rindo, se ajeitando nos assentos. Era final de tarde e o céu estava limpo
Dava até para ver a sombra do avião se formando nas nuvens lá embaixo. Eu botei o fone, abri o joguinho no celular e fiquei ali. Tudo normal até mais ou menos metade do voo. Do nada, as luzes da cabine piscaram e ficou aquele barulho abafado do sistema desligando e religando, sabe? Ninguém estranhou muito, porque logo em seguida a comissária veio andando com aquele bloquinho na mão, meio apressada, meio tensa. Parava em cada fileira, contava, rabiscava alguma coisa e passava para frente. Quando ela chegou perto de mim, ela não estava sorrindo mais. Ela olhou para o meu assento, olhou para a prancheta, contou de novo e anotou de novo. Perguntou se eu estava ali desde o embarque. Eu falei que sim, e ela só agradeceu e continuou andando. Depois que ela terminou de passar por todo mundo, ela voltou lá para frente, entrou naquela cortininha da cabine e ficou um tempo lá. Minutos depois, veio o aviso do comandante, mas foi diferente. Ele não deu bom humor nem nada, só falou assim: Senhoras e senhores, por motivos operacionais pedimos que todos permaneçam sentados com os cintos afivelados e evitem se levantar. Precisamos fazer uma checagem interna. Contamos com a colaboração de todos. Nesse momento, o avião ficou num silêncio esquisito. Ninguém mais falava alto. As crianças que estavam brincando com o tablet pararam. E parecia que todo mundo se olhou ao mesmo tempo, tipo, ué, que checagem é essa? A comissária voltou com outro funcionário e começaram a contar de novo. Mas dessa vez, não era só olhando, era pedindo para ver o cartão de embarque de cada um. Aí, bateu um desconforto geral. Quando eles chegaram umas 4 fileiras atrás da minha, eu ouvi ela sussurrar: aqui, é esse. Aí o outro comissário se abaixou e falou baixo com alguém, mas não dava para escutar. Eu só via que ele estava tentando convencer o passageiro a mostrar alguma coisa. O cara estava com boné, capuz por cima e fingia que estava dormindo, nem se mexia. A comissária foi chamar outro da equipe. Quando voltaram, pediram que ele se levantasse. Ele continuava imóvel, só com o braço cobrindo os olhos. Nessa hora, o clima no avião travou de vez. Estava todo mundo com o pescoço virado para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Eu mesmo fiquei com o celular na mão, sem saber se filmava ou se rezava. Depois de uns 3 minutos, ele levantou devagar e foi acompanhando os dois até o fundão do avião. Botaram ele na última fileira, sozinho. E um dos comissários ficou ali na frente dele, em pé, só observando. O comandante não falou mais nada, nenhuma explicação. A equipe passou distribuindo água como se fosse para acalmar a tensão. Mas ninguém estava com sede. O que a gente queria era saber quem era aquele cara. Por que não quiseram falar? Estava a mais na lista? Como assim? E o pior, ninguém se levantava mais nem para ir no banheiro. Era como se o avião tivesse virado um lugar onde qualquer movimento ia chamar atenção. Eu fiquei imóvel até o pouso. Juro por Deus, a gente pousou no horário. Ninguém aplaudiu, ninguém falou nada. Te juro. Parecia que o avião tinha virado um velório voando. A única coisa que dava para escutar era o barulho da turbina diminuindo e os avisos de procedimento. Quando o avião parou, a equipe pediu que todo mundo continuasse sentado, mesmo com o aviso de afivelar os cintos desligado. E falou, palavra por palavra: Atenção, senhores passageiros. Por orientação da segurança do aeroporto, pedimos que aguardem as instruções da tripulação antes de desembarcar. Agradecemos a colaboração. Não disseram o porquê, só que ninguém reclamou. Ninguém perguntou, ninguém teve coragem. Aquele cara que tinha sido isolado lá no fundo do avião continuava lá. O comissário que ficou na frente dele não se mexeu um segundo. E quando finalmente liberaram o desembarque, eles deixaram a primeira fileira sair primeiro, depois a segunda. E assim foi indo, um por um, num silêncio total. Nunca vi uma saída de voo daquele jeito. Parecia evacuação sem sirene. Eu fui do meio para o fim. Quando passei pela fileira onde ele tinha ficado, olhei rápido para o lado. O assento estava vazio. Mas o comissário também não estava mais ali. Sumiram com os dois.
Na saída, já dentro do túnel que leva para a sala de embarque, tinha 3 pessoas de terno. Um homem e 2 mulheres. Eles estavam com crachás que não eram da companhia aérea. Não falaram com ninguém, só observavam. A moça que passou na minha frente chegou a perguntar se estava tudo bem, mas eles só responderam que era um procedimento interno. E aí veio o mais esquisito. Quando a gente chegou naquela área onde fica a esteira de bagagem, tinha mais gente da equipe de solo. E antes mesmo de liberarem as malas, uma funcionária da companhia aérea pegou o microfone e pediu para que todos os passageiros se aproximassem da tela de informações. A gente achou que fosse problema com bagagem, mas ela só falou assim: senhores passageiros do voo número tal, por orientação do setor de segurança da aviação, pedimos a gentileza de não repassar informações sobre o ocorrido durante o voo a veículos de imprensa ou redes sociais. Contamos com a compreensão de todos. Só isso. Sem explicação, sem justificativa, nada. Na hora, ninguém entendeu se aquilo era um pedido, uma ordem ou uma ameaça disfarçada de gentileza. Algumas pessoas começaram a se olhar tipo, então aconteceu mesmo alguma coisa. Outras só pegaram as malas e foram embora com pressa, igual eu. Sabe quando você sente que está num lugar que já ficou pesado demais? Eu só queria sair dali. Tava com a sensação de que, se perguntasse demais, iam me chamar também. Depois disso, eu fui atrás na internet, no site da companhia, no portal do aeroporto, em grupos. E não tem uma linha sobre o que aconteceu naquele voo. Nenhum relato, nenhuma denúncia, nenhuma menção. Parece que apagaram tudo, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Tinha um passageiro a mais naquele avião e ninguém explicou de onde ele veio ou para onde ele foi. Tava todo mundo quieto, porque era um voo noturno. Quase meia-noite, acho. Um desses voos longos saindo de São Paulo para Paris. Eu já tinha feito esse trecho antes, mas dessa vez teve coisa que eu não sei explicar direito. Já era tarde, luz de cabine apagada, o pessoal jantou, alguns estavam vendo filme, outros dormindo. A tela do meu assento travou logo no começo, ficou com aquele ícone de carregando, sabe? Nem dei bola. Tentei reiniciar, apertei o botão de desligar e ligar, mexi no controle, nada. Aí começou a piscar. Primeiro devagar, umas piscadas rápidas, tipo falha mesmo. Fiquei irritado, porque era voo longo e eu estava contando com a tela para passar o tempo. Levantei para ir no banheiro, na volta olhei para os outros assentos. Várias telas piscando também. Pensei, problema geral no sistema. Mas aí, quando eu sentei de novo e encostei a cabeça, apareceu uma frase na minha tela. Tipo, muito rápido. Parecia coisa de filme, mas real. Não confie na equipe de bordo. Sumiu em menos de 1 segundo. Achei que fosse da minha cabeça. Pisquei os olhos, esperei e nada. Tela preta de novo. Olhei para o lado. O cara do meu lado estava dormindo, mas do outro lado do corredor uma mulher apertava os botões da tela dela também, tipo nervosa. Não sei se ela viu alguma coisa, mas fiquei com aquilo na cabeça. Esperei um pouco. Aí fechei os olhos. Tentei esquecer. Mas passou mais uns 10 minutos e de novo, piscada e uma frase diferente. Agora dizia, estão colocando algo na comida. Juro por tudo, foi tão rápido que se eu tivesse piscado, nem teria visto. Comecei a olhar para os comissários de bordo. Eles estavam andando normalmente, oferecendo água, recolhendo as bandejas. Nenhum parecia estranho, mas eu já não conseguia mais relaxar. Uns 2 minutos depois, o cara da fileira de trás falou alto. Você viu isso? Meio desesperado. A mulher do outro lado respondeu. Eu vi sim. Não sei se foi da cabeça deles, mas ficou um clima muito estranho. Algumas pessoas se levantaram, tipo querendo chamar a atenção da tripulação, mas ninguém gritava.
Foi aí que a tela geral da cabine, aquela que mostra o mapa do voo, piscou e apagou também. Um silêncio meio forçado tomou conta. Teve uma mulher que começou a chorar baixinho, umas 2 fileiras na frente. A filha dela tentava acalmar, mas ela só falava: "Eu vi também, não tô louca." Eu tentei levantar para chamar alguém, mas nesse momento, um cara lá da frente começou a gritar com a tripulação, falando que eles estavam envenenando todo mundo, que as mensagens eram um aviso e que a gente precisava impedir. Aí a tensão virou outra coisa. O cara que surtou era um homem mais velho, devia ter uns 50 e poucos anos. Levantou rápido e foi em direção à galley da frente, falando alto que a gente estava sendo envenenado, que aquilo era uma armadilha, que era pra gente reagir. Teve passageiro que gritou para ele parar. Uma mulher com um bebê no colo entrou em pânico, começou a chorar e segurar o filho com força. 2 comissários tentaram conter o homem, mas ele estava fora de si. Ele apontava para as telas apagadas e falava que era mensagem subliminar e que eles estavam tentando fazer a gente esquecer o que viu. A tensão subiu de um jeito. Parecia que todo mundo estava prestes a levantar. A tripulação pediu calma, disse que estava tudo bem, que era só falha no sistema de entretenimento, mas ninguém confiava mais. Tinha gente suando frio, gente olhando em volta desconfiado. Um adolescente do meu lado começou a vomitar de nervoso. Eles conseguiram levar o homem para a parte de trás da aeronave. Prenderam ele com aquelas algemas de pano que usam em passageiro agressivo. Mas o que ficou no ar foi pior. Não era só sobre ele. Era o medo de que ele pudesse estar certo. Quando passaram de novo oferecendo água, ninguém pegou. Ninguém tocou em mais nada. Teve gente que se recusou a comer no restante do voo. Um casal pediu para falar com o comandante, mas disseram que não era permitido. Tudo parecia controlado por fora, mas por dentro. Estava todo mundo tentando entender se o que viu era real ou imaginação coletiva. O resto da viagem foi num silêncio estranho. As telas continuaram travadas. Algumas voltaram a mostrar o mapa. Outras ficaram só pretas. Não teve mais frases, ou pelo menos ninguém comentou. Mas o dano já tinha sido feito. Uma parte das pessoas dormiu, ou fingiu que dormia. Eu fiquei acordado até o pouso, olhando para as mãos, tentando não olhar mais para a tela. Quando o avião pousou em Paris, a tripulação falou como se nada tivesse acontecido. Obrigada por voar com a gente. Normal. Mas antes mesmo da porta abrir, umas 6 pessoas já estavam com o celular na mão, abrindo o aplicativo da companhia, falando que iam registrar reclamação. Uma mulher falava que ia acionar advogado. Um cara dizia que aquilo ia parar na imprensa. Eu não falei nada. Não fui atrás. Mas eu vi. Eu sei que vi. Só que depois, passou uns dias e nada apareceu nas notícias. Nem nota oficial da empresa, nem vídeo viral, nem postagem no Reclame Aqui. Como se ninguém tivesse levado para frente. Ou como se alguém tivesse apagado tudo antes de espalhar. Às vezes, eu ainda fico me perguntando o que teria acontecido se a gente tivesse reagido diferente. Ou se aquela tela tivesse continuado acesa por mais alguns segundos. Porque o pior não foi o que apareceu. Foi o que ficou na cabeça de todo mundo depois. Até hoje, eu evito olhar direto para as telas quando voo de noite. Só por precaução. Eu percebi logo depois da decolagem. A mala que estava bem acima da minha cabeça tremia de leve, tipo uma vibração contínua, quase imperceptível. No começo achei que fosse o motor, ou turbulência, mas o resto dos compartimentos estava parado. Só aquele. Fiquei olhando por alguns minutos, tentando entender se era coisa da minha cabeça. Só que às vezes parecia que vinha um som junto, um zumbido baixo, como se alguém respirasse ali dentro. Eu sei que parece absurdo, mas juro que era isso. Respiração.
A mulher que estava ao meu lado dormia e eu não queria acordar ninguém. Esperei o aviso de cinto liberado e chamei uma comissária. Falei baixo, meio sem jeito. Disse que tinha uma mala vibrando no bagageiro e que talvez tivesse algum aparelho ligado dentro. Ela olhou, forçou um sorriso e disse que ia verificar. Quando abriu, o barulho parou na hora. A mala era preta, comum, daquelas com etiqueta vermelha. Nenhum cheiro, nada fora do lugar. Ela mexeu rápido e me olhou de novo. Tudo certo, senhor. Fechou e foi embora, mas uns minutos depois voltou a vibrar. Dessa vez, o som veio junto, mais nítido, tipo alguém falando, só que muito abafado. Não dava para entender as palavras. Eu senti um frio no estômago. Fiquei olhando para cima sem piscar e, de repente, o passageiro da frente virou o rosto também. Ou seja, não era só eu. Ele levantou, abriu o bagageiro antes que eu pudesse falar. A mala ainda estava ali, mas parou de vibrar de novo, como se soubesse que estava sendo observada. Ele ficou confuso, fechou e voltou a sentar. A comissária apareceu de novo, agora com outro colega. Eles cochicharam e pediram para todos manterem os cintos. O avião entrou em silêncio. Até o som das turbinas parecia menor. Ela abriu o compartimento de novo, encostou na mala, e eu vi quando ela empalideceu. Não sei o que sentiu, mas na hora tirou a mão, fechou e pediu um carrinho para levar aquilo para o fundo. Disse que ia entregar para o comandante. Ninguém explicou nada. Ela só passou apressada com a mala, evitando olhar para a gente. Depois disso, o voo inteiro ficou estranho. As luzes de leitura foram apagadas, a tripulação sumiu no fundo e o piloto não falou mais nada pelo alto-falante. Parecia que todo mundo estava fingindo que estava tudo bem, mas não estava. A mala que vibrava ficou no fundo do avião e o resto da viagem foi longa demais. Depois que a mala foi levada para o fundo, o clima dentro do avião mudou. Ninguém falava. Era aquele tipo de silêncio que parece que todo mundo está pensando a mesma coisa, mas ninguém quer ser o primeiro a perguntar. De vez em quando, eu via um dos comissários passando rápido pelo corredor, sempre indo na direção da galley, onde eles tinham colocado a mala. Pareciam evitar olhar para os passageiros. O homem da poltrona da frente me olhou uma vez e eu vi que ele também estava assustado. Um tempo depois, senti o avião dar uma leve curva, meio fora de hora. Olhei no mapa da tela e percebi que a rota tinha mudado um pouco. Não era o caminho que mostraram no embarque. A comissária voltou, passou recolhendo copos e pediu para a gente não levantar mais até a aterrissagem. Eu perguntei se estava tudo bem e ela respondeu com um sim, senhor. Mas o jeito que ela falou não convencia. A voz dela tremia um pouco. Na hora da descida, ninguém falou nada no sistema de som, nenhum aviso de costume, nenhum agradecemos por voar conosco. Só o barulho do trem de pouso e aquele silêncio desconfortável. Quando o avião parou, as portas demoraram para abrir. Deu para ver uns homens de terno esperando lá fora, no corredor de desembarque, perto da galley. Um deles vestia crachá de segurança, os outros não. A comissária, que tinha mexido na mala, desceu primeiro, carregando ela com as duas mãos, sem olhar para ninguém. Um dos homens pegou a bagagem e foi embora rápido, por uma saída lateral. Ninguém explicou nada para a gente, nem no desembarque, nem no portão. Só mandaram seguir. No dia seguinte, recebi um e-mail da companhia. Diziam que o voo tinha sido ajustado por motivos técnicos e pediam desculpas por qualquer desconforto. Nenhuma menção à mala, nem à mudança de rota. Procurei na internet, em fóruns de viagem, e achei uns comentários de pessoas que estavam no mesmo voo. Todo mundo falando do mesmo jeito, do silêncio, dos comissários nervosos e de uma bagagem que ninguém sabia de quem era. Mas o mais estranho foi perceber que o número do voo, depois daquele dia, desapareceu do site da companhia. Foi substituído por outro, como se nunca tivesse existido. Eu ainda me lembro do som. Não era só vibração, era voz. Baixa, meio chorando, meio sussurrando.
E o jeito que parava quando alguém abria o bagageiro era como se estivesse ouvindo a gente também. Nunca mais consegui relaxar em avião depois daquilo. Sempre olho para o compartimento de cima e toda vez que uma mala mexe, mesmo que seja o ar-condicionado, eu fico esperando ouvir de novo. Mas até hoje, o que mais me incomoda é pensar que talvez aquele voo não era para ter chegado onde chegou. Que talvez tenham escondido o que realmente aconteceu lá em cima. E que o barulho que eu ouvi naquela mala não era de algo, era de alguém.